Olá, tudo bem? Eu sou o Alex e estou novamente aqui com vocês no módulo 2 e agora a gente inicia a nossa aula 3, que tem como tema Tipos de afirmações matemáticas, parte 2. Bom, na parte 1, que foi na aula 2, nós vimos que a matemática está na nossa mente. Todos os conceitos matemáticos são puramente conceituais, ou seja, não são palpáveis, a gente não consegue tocar o número, abraçar um teorema, porque eles estão na nossa mente, são puramente conceituais. As definições permitem criar esses objetos matemáticos com os quais a gente trabalha. Os teoremas são afirmações declarativas que podem e devem ser provadas, e uma prova ou uma demonstração mostra de maneira irrefutável que uma afirmação é verdadeira. A gente está falando de afirmações declarativas matemáticas desde a aula passada, e agora a gente vai ver que essas afirmações matemáticas dividem-se em algumas categorias. Bom, a primeira delas são os teoremas. A gente já falou de teoremas, mas a gente vai reiterar o que é um teorema. Um teorema é uma afirmação na qual a gente acredita ser verdadeira e que a gente consegue prová-la. Existem também as conjecturas, que são afirmações que acreditamos serem verdadeiras, mas não conseguimos prová-las, pelo menos por enquanto. Existem também os erros, que são as afirmações falsas. Existem os absurdos, que são afirmações que não têm sentido e que causam contradições. Por exemplo, 0 igual a 2, isso é um absurdo. Raiz quadrada de 2 é um número racional, também é um absurdo. E a raiz quadrada de um triângulo é um círculo, mais absurdo ainda. Uma coisa importante que a gente deve ter em mente quando está falando em afirmações verdadeiras é que, na matemática, adota-se a convenção de que uma afirmação é verdadeira desde que ela seja absolutamente verdadeira. Não permite exceções, ok? Muito bem. E uma afirmação que não é considerada verdadeira, obviamente, a gente vai chamá-la de falsa. Exemplo. Eu faço a seguinte afirmação para vocês. Os números ímpares são primos. É uma afirmação declarativa porque possui sujeito e predicado e está declarando algo. Ou seja, a gente pode falar que essa afirmação é verdadeira ou é falsa. E é matemática porque a gente está tratando com objetos matemáticos. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Pense um pouquinho. Os números ímpares são primos. É falsa, correto? Por quê? Pensa no número 15, por exemplo. Ele é um número ímpar. Só que ele não é primo, porque o 15 é escrito como 3 vezes 5. Uma segunda afirmação. O número 2 é primo. E aí, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Verdadeira, né? 2, inclusive, é o único número par que é primo. E é o primeiro número primo. Muito bem. Então, estamos falando de afirmações matemáticas e uma das categorias de afirmações matemáticas são os teoremas. E existem algumas outras designações para teorema, que a gente vai ver agora. Ok? Nem sempre a gente vai encontrar somente a palavra teorema, a gente vai encontrar outras palavras que a gente vai ver agora. Por exemplo, resultado é uma palavra genérica para um teorema, ou seja, toda afirmação declarativa pode ser chamada de resultado. Fato. Fato é um teorema com importância limitada. Por exemplo, 6 mais 3 é igual a 9. Isso é um fato. É um fato que 6 mais 3 é 9. Lema. Lema é um teorema cujo objetivo é ajudar a provar outro teorema mais importante. Então, por exemplo, se a gente está lendo um livro matemático e vocês encontrarem um lema, geralmente esse lema,
o resultado que ele traz vai auxiliar a prova de um teorema posterior. Existe também a proposição, que é um teorema de importância secundária. Ele é mais importante e mais geral que um fato, mas não tem tanta importância no contexto da teoria desenvolvida. Então, pode ser que existem proposições ao longo de um texto que são resultados importantes, é claro, só que existe nessa teoria um resultado maior, que se dá o nome de teorema. Um lema pode ser provado antes de uma proposição e ser usado para provar essa proposição também. Existem também os corolários. Um corolário é um resultado de demonstração relativamente rápida, e o passo principal dessa demonstração é utilizar um teorema provado anteriormente. A gente pode falar que um corolário é uma consequência direta de um teorema. Então, se a gente for colocar numa linha do tempo, o que viria primeiro seria um lema, depois um teorema ou uma proposição e em seguida um corolário. Um corolário que seria uma consequência desse teorema ou dessa proposição, inclusive do próprio lema. Existem também as alegações ou as afirmações, que são análogas ao lema. Elas têm papel de auxiliar a demonstração de um teorema, mas geralmente elas aparecem dentro da prova de um teorema. O lema são enunciados fora do teorema. As afirmações são enunciadas ao longo da prova de um teorema. E o objetivo aí é organizar a prova de um teorema ou proposição em passos a serem seguidos. Então, por exemplo, a gente pode encontrar a demonstração de um teorema escrito passo 1. Afirmação. Aí fácil uma afirmação, prova essa afirmação. Depois de provada essa afirmação, continua a demonstração do teorema. Existe também um tipo de afirmação declarativa matemática chamada de conjectura, que a gente falou no início da aula 2. A conjectura é uma afirmação que não se sabe se é verdadeira, mas que acredita que seja verdadeira, mas que nunca ninguém conseguiu prová-la e muito menos negá-la. Um exemplo de conjectura que eu trago para vocês é a conjectura de Goldbach, que diz o seguinte: todo inteiro par x maior do que 2 pode ser escrito como a soma de dois primos. Ou seja, se o x maior que 2 é um inteiro par, então existem P1 e P2 primos, tais que x é igual a P1 mais P2. Isso é um resultado, é um enunciado, é uma afirmação declarativa matemática e que pressupõe-se que existe uma prova. Mas, por enquanto, ninguém conseguiu prová-la. Mas por que leva o nome de conjectura? Porque acredita-se que ela é verdadeira. Vamos fazer aqui algumas verificações para os primeiros pares. Então, temos aqui, 4 pode ser escrito como uma soma de dois primos? Sim, 4 é igual a 2 mais 2. E o número 6, que é o próximo número par, pode ser escrito como uma soma de dois primos? Sim, 3 mais 3. O número 12 pode ser escrito como uma soma de dois primos? Também, 5 mais 7. E assim por diante. Só que isso que a gente acabou de mostrar é um experimento, não é uma prova. Uma prova a gente vai ver mais adiante nas próximas aulas, que deve ser uma dissertação coerente, usando todos os argumentos para provar determinado resultado. Isso que a gente fez foi testar alguns casos e configura um experimento. Uma prova não é um experimento, ok? Bom, por que então esse resultado é chamado de conjectura? Porque não está provado, mas acredita-se que é verdadeiro. Na verdade, o que se sabe até hoje é que para todos os inteiros pares até o número 4 vezes 10 elevado a 17, a conjectura é satisfeita. Mas isso não a torna verdadeira porque, para ser verdadeira, ela deve valer para todo x inteiro par maior do que 2. E para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre axioma.
Axioma ou postulado, a gente pode utilizar essas duas palavras como sinônimas nesse contexto, são resultados que não precisam ser provados ou demonstrados e são considerados como conceitos ou resultados óbvios ou com consenso inicial que é necessário para a construção ou aceitação de uma determinada teoria. Então, por exemplo, a gente pode pensar que o axioma anda lado a lado da definição. Enquanto que a definição cria os objetos matemáticos, os axiomas dão as primeiras propriedades para esses objetos e propriedades intrínsecas da sua construção, que não tem uma determinada explicação, não precisa de uma determinada explicação de por que aquele resultado é válido. Um exemplo clássico que a gente pode dar de axioma são os axiomas de Peano, que versam sobre as propriedades aritméticas dos números naturais. O axioma 1 de Peano diz que para todo número natural x, x é igual a x. O axioma 2 diz que para todos os naturais x e y, se a gente tiver x igual a y, então y é igual a x. O axioma 3 diz que para todos os números naturais x, y e z, se x é igual a y e se y é igual a z, então x é igual a z. E por último, o axioma 4 assegura que, dados dois números x e y, se o x for um número natural e, além disso, o x for igual a y, então o y também é um número natural. Esses quatro axiomas que a gente coloca aqui são propriedades intrínsecas dos números naturais que estão aqui apresentados ou enunciados em forma de axiomas. Por essa razão, um axioma é aceito como uma verdade e que não precisa ser provada, porque ele dá as propriedades primitivas dos objetos definidos a partir de uma definição formal, e eles servem de ponto inicial para a dedução de outras verdades, de outros resultados, teoremas, proposições e assim por diante, que são dependentes da teoria da qual a gente está estudando. Em outras palavras, um axioma é considerado como uma hipótese inicial, da qual outros enunciados são logicamente derivados. Em muitos contextos, axioma, postulado, hipótese, essas palavras são usadas como sinônimos. A gente pode utilizar qualquer uma das três para significar esse mesmo conceito. A gente para por aqui na aula de hoje. Nos vemos na próxima aula, falando um pouquinho mais sobre alguns tipos de teoremas. E se você tiver alguma dúvida, corre lá para o fórum, faça as atividades que estão postadas no AVA para vocês irem assimilando e fixando os conteúdos, ok? Nos vemos na próxima aula. Até mais, um abraço.